Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Como vocês podem ver, eu já estou em casa, tá bom? Cheguei, era umas 9h30 mais ou menos da manhã, eu fui chegar, fui tomar um banho e eu capotei, capotei. Aproveitei que a Manu tá na casa da minha mãe, né? E como, né, sabem, vocês sabem como é que é passar a noite no hospital, né, gente? É a noite toda entrando enfermeiro, e vê pressão, e vê a saturação, e coloca remédio na veia. Então é um entra e sai, né, daquele jeito, né, que é normal. E a gente não dorme, né? Então eu não dormi nada, nem eu, nem a Angelina dormimos nada. Aí a hora que eu cheguei em casa, eu aproveitei, né, que eu tô sozinha, então aproveitei, vou tomar um banho e vou dormir. E foi o que eu fiz. Tomei banho, até nem liguei pro meu cabelo, porque eu tomei banho e lavei, nem sequei, daí ficou todo ondulado aqui. Mas amém, danado. E aí agora eu estou de repouso. Ah, gente, eu apareci aqui para explicar para vocês, né, qual foi o tipo de cirurgia que eu fiz, por que que foi necessário fazer, né, e por que que eu não contei para vocês antes, né, como eu recebi mensagem, nossa, você sempre divulga tudo, compartilha muitas coisas, por que que você não compartilhou com a gente, né, não dividiu isso com a gente? Então eram poucas pessoas que estavam sabendo, podemos dizer, se era um sofrimento off, né, que eu estava passando, da minha família. Foram dias difíceis, né, onde o emocional da gente se abala. Tinha dias que eu estava com a minha fé lá em cima, mas tinha dias também que eu estava no maior deprê, né? E graças a Deus eu tenho uma família, tenho um marido que estava ali me apoiando, né? Nos dias que eu não estava bem. E ao mesmo tempo, quando ele também estava meio cabisbaixo, eu estava bem, né? Então, um ajudou o outro nessa fase. Mas eu vou compartilhar com vocês aqui o que aconteceu, tá bom? Então, bora lá. Vai ter vários stories aqui, porque vocês sabem, né, que o tempo de story é pouco, então vocês vão acompanhando cada story aí certinho, tá bom? Bom, gente, tudo começou em junho, tá? Em junho, onde eu fui fazer o meu exame preventivo, né? O meu último preventivo que eu fiz, gente, foi quando eu estava grávida da Emanuele, né? Então já fazia uns 6 anos que eu não fazia um preventivo. Sim, errado, é. Mas eu não fiz, né? Então eu voltei de viagem em fevereiro com aquela coisa na cabeça. Nossa, eu preciso marcar meu preventivo esse ano, né? E vim de férias, tentei marcar 3 vezes, não consegui, né? Porque o meu ciclo tinha descido. E pra fazer esse exame a gente não pode estar, né, menstruada. Então tive que, né, não conseguir marcar as 3 vezes. Até que na quarta tentativa, que no caso foi no final de abril, eu consegui, né, marcar esse preventivo e consegui fazer. E aí, gente, fiz lá, né, o procedimento, tive que esperar, né, dar o tempo de o exame ficar pronto, né, no laboratório. E depois de 30 dias era pra mim voltar lá e pegar o resultado. Porém, quando deu 30 dias eu fui pra buscar o resultado, a moça disse que não estava pronto. E eu achei estranho, né? Eu falei, mas como assim, né? 30 dias já, né? E tá, beleza, vim pra casa. Passou mais 15 dias, chegou a agente comunitária aqui em casa, coisa que, né, nunca aconteceu. E a agente comunitária chegou aqui, falou que meu exame patológico tinha chegado, que estava pronto, que era pra mim buscar, só que era pra mim procurar pela doutora tal, né? Fiquei meio ressabiada, né? Porque, tipo, é só pegar o papel, não precisava conversar com a doutora, né? O que aconteceu? Que eu tenho que conversar com a doutora. Entrei na sala da doutora, né? Eu mal fechei a porta, gente. Foi muito desumana o que aquela doutora fez. Ela simplesmente com o papel na mão, eu em pé, ainda nem fechada a porta tinha. Nem esperou sentar nada e simplesmente ela me deu a notícia que eu estava com câncer de colo de útero. Bem fria, e perguntou se eu já tinha filha. Eu falei que sim. Ela então, daí dependendo de onde tá, não sei o que, vai precisar retirar o seu útero, que não sei o que, gente, naquele momento era como se eu ouvisse um pino no meu ouvido, assim, sabe? Eu não escutava mais nada o que ela falava. Eu só pensava na Emanuele e eu pensei, pronto, eu vou morrer. Né, passou um filme na minha cabeça. Nisso ela falou que era, né, era câncer, ela afirmou que era um câncer de colo de útero, que estava já num alto grau, NIC 2 e 3. Todos sabem que a partir do 4 é considerado câncer, né? Então, já estava no NIC 3. Esse exame eu fiz pelo SUS, né? Então, ela foi bem, tipo, né? A gente sabe, né? Os profissionais, normalmente, quando vão me dar uma notícia, eles são muito secos, né? Mas ela não esperou nem eu sentar pra me dar a notícia, simplesmente pegou, falou como se fosse a coisa mais normal do mundo. Olha, você tá com câncer de útero, de colo de útero, vai precisar fazer a retirada do teu útero, não sei o quê, papapá, dependendo de onde estiver alojado, a gente tira só um pedaço, ou a gente faz a retirada total do teu útero, né? Mas a gente já encaminhou você com a especialista marcada para dia 16 de julho, né? De junho, né? Perdão, de junho. Então, lá ela vai pedir os exames, tal, né? Exames de imagem. Mas fica tranquila, né? Não vai dar nada. Você descobriu, você tá nova. Você já tem uma filha, né? Se precisar, vai tirar o teu útero. Você já é mãe, né? Tipo, falou assim, gente. E eu saí de lá desesperada, em pane, chorando horrores. Que eu não sei como eu cheguei em casa. Gente, eu saí desesperada daquele dia lá. Saí desesperada. Eu não sabia se eu ligava pra minha mãe. Eu não sabia se eu ligava pro Juliano. Não sabia pra quem ligar. Porque o Juliano trabalha dirigindo. Se eu contasse algo pra ele, ele tinha um treco. A minha mãe, vocês sabem que a minha mãe não pode passar nervoso. Minha mãe teve um AVC, né? Então, uma notícia assim dada por telefone pra ela, né? Podia ser perigoso. Daí eu pensei, pra quem que eu vou ligar? Eu preciso conversar com alguém. Primeira pessoa que eu pensei, a Angelina. Liguei pra minha discípula, que é a moça, né, minha amiga que me acompanhou lá no internamento, né, ontem, que ficou comigo durante esse tempo todo. Ela tava fazendo compra, gente. E ela, meu Deus do céu, e eu lá, desesperada, chorando, contando tudo, né? Ela, calma, calma, misericórdia. Não, você não tem nada, vai dar tudo certo, calma, tenta se acalmar, isso aqui. E aí desliguei, cheguei em casa, né? Liguei pra minha mãe. A sorte, naquele dia, o meu irmão estava em casa, então ele tava junto, né? Deu uma água pra ela se acalmar.
Aí, conversando com a minha mãe sempre, gente, a vida toda decretando, você não tem nada, você não tem nada. Eu, mãe, não sei o que, a gente fica, né, gente? Por mais que a gente é evangélico, a gente tem fé, gente, com uma notícia dessa, abala as estruturas da gente. Não é todo dia, não é, a gente não é preparado para receber uma notícia, né, assim. Então, né, faz parte ali do meu desespero na hora, né? E beleza. Aí eu conversei com ela me acalmou, tal. Ela falou assim: "Filha, liga pro apóstolo, né, que é o meu pastor, né, da nossa igreja. Conversa com o apóstolo, né, ele vai saber te direcionar certinho o que você pode fazer". E foi o que eu fiz. Desliguei o telefone e liguei pro meu apóstolo. O meu apóstolo, né, com todo amor, com todo carinho, já repreendeu tudo, né, aquilo ali na hora por telefone mesmo. E, né, Deus usou a vida dele para falar para mim refazer esse exame num outro lugar com uma outra profissional. Aconselhou, né, a refazer esse exame numa outra clínica com outra profissional, né? E para mim não pegar, tipo, né, uma primeira opinião assim, né? Que algo nesse nível não é, tem que ter outras opiniões, né? E ali, naquela, eu fiquei mais tranquila, né? Me acalmei. Depois que eu falei com a apóstolo, daí que eu fui avisar o Juliano, que ele tava no horário do almoço. Ele entrou em pane, disse que não conseguiu mais trabalhar, trabalhou daquele jeito, né? Dirigindo daquele jeito, preocupado, né? E tá. Quando eu desliguei o telefone, né, com o apóstolo, eu já entrei em contato com algumas clínicas, né, aqui de Curitiba para tentar saber o mais rápido possível para poder ter essa segunda opinião. Porque eu já estava marcado dia 16 de junho, né, com a especialista. Então eu precisava refazer o exame novamente para sair o resultado antes no dia 16, para mim poder levar, né, uma segunda opinião. E começou, né, aquela correria de eu ligar em clínica e ligava aqui, ligava lá, e a maioria não tinha para aquela semana, eu precisava fazer no máximo ali no outro dia já, para daqui 15 dias, né, saísse o resultado para poder levar, né, lá com a especialista. E tinha lá pro centro, mas só tinha depois do dia 30 e tinha para tal lugar, lá em Campo Comprido, São José dos Pinhais, lugares muito longe, até que eu achei aqui na Policlínica, né, aqui mesmo, no Sítio Cercado, pro outro dia, 5h30 da tarde. E foi que eu fiz. Liguei, né, já paguei, reservei tudo. E no outro dia, que foi, eu descobri, eu peguei o diagnóstico numa terça, e na quarta-feira eu refiz já, né, o exame, a coleta, né, desse novo exame, na policlínica aqui de Cercado. Porque era a única que, tipo assim, que tinha data para aquele momento ali, né. Fora aquela data só ia ter para depois do dia 30, eu precisava de ir antes, né. Aí fiz a coleta, tudo certinho, naquele dia, foi bem no culto de quarta-feira. E bem no dia eu fiz a coleta, foi 5h30 da tarde, eu saí direto da clínica e fui direto para a igreja. Porque naquele dia eu ia ministrar o louvor naquele dia. E naquele dia, gente, eu estava, como que eu posso dizer? Com o meu emocional acabado. Sabe quando a palavra diz que quando você está fraco é quando você está forte? Aquele dia eu estava desse jeito. Só Deus sabia como eu estava por dentro, com medo, com muito temor. Medo, aterrorizada, né? A princípio com aquele diagnóstico. E ministrei, gente. E foi um culto onde Deus usou a minha vida poderosamente. Deus ministrou a minha vida tanto. E teve um mover lá, né? Meus apóstolos, pastores que sabiam, oraram por mim, me ungiram, né? Naquele dia. Eu saí de lá, tipo, mais tranquila, sabe? Mas foi um culto pra mim que foi marcante pra mim aquele dia. Passou uns 15 dias, o exame ficou, né, era pra mim buscar em 15 dias. Minha cunhada, daí eu compartilhei com ela, né, com a Andrea nessa época, e ela foi comigo, né, dessa vez pra buscar essa segunda opinião. Chegando na policlínica, gente, aqui de Cercado, simplesmente demoraram pra achar o meu exame. Resumindo, ficamos esperando quase uma hora pra pegar o resultado. Resumindo a história, extraviaram o meu exame. Não sabiam onde que estava, pediram pra gente voltar pra casa, quisiam tentar localizar, senão teria que refazer o exame pra depois, daqui 15 dias, chegar novamente. Resumindo de novo, passou. Eles falaram que tinham, que ainda não estava pronto, que acharam, que deu problema em questão lá do nome, que eles abreviaram o meu nome. E por coincidência tinha uma outra paciente chamada Flávia também. Então eu tive que passar todos os meus dados para confirmar e resumindo, achou o meu exame. Porém, não estava pronto, uma semana era para me buscar na sexta, né? Era numa sexta, eu fui buscar, não estava pronto. Aí eles falaram que na outra sexta já estaria pronto. Falei, não, beleza, né? Tranquilo. E tá, chegou nessa outra sexta-feira, eu fui buscar. Cheguei lá, gente, de novo, não sabia aonde que estava o meu exame. E a minha consulta com o especialista já era na segunda. Então, tipo assim, era sexta-feira, eu precisava do papel para me poder já levar na segunda-feira. Aí eu já fiquei invaritada, né? Eu falei, olha, o negócio é o seguinte, foi pago essa consulta. Eu tenho especialista na segunda-feira, eu preciso desse resultado para ontem. Ou vocês resolvem esse negócio para mim e achem esse exame para mim, ou eu quero meu dinheiro de volta, porque daí não adianta eu refazer o exame, sendo que segunda-feira eu vou passar com o especialista, né? E lá eles vão me pedir exames de imagem, né? Então não tem utilidade eu refazer novamente. Então vocês têm até 6 horas da tarde. Eu já invaritada, porque eu tinha conversado com a coordenadora, gente, da clínica. E ela afirmou, não, o laboratório deu um probleminha lá, tal, extraviou, mas vem sexta-feira que vai estar aqui. E eu fui, e não estava. Mas não estava pronto no sistema, sabe? Aí eu já fiquei brava, que eu tava, né, nervosa também com a situação, querendo resolver logo. E a consulta já era na segunda-feira, né? E eu, ansiosa, querendo pegar aquele papel pra ver, né, o que tinha dado, se ia constatar a mesma coisa ou não. E aconteceu tudo isso. E aí, cheguei lá, também não tava pronto, né? Aí eu peguei e fiquei brava e falei, olha, vocês têm até 6 horas da tarde pra vocês me darem esse retorno, senão eu quero meu dinheiro de volta. Não, 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 tudo bem, a gente entra em contato e tal. Beleza. Quando isso foi de manhã, quando foi 11h30 da manhã, ela falou que o exame já estava lá. Se tinha como eu ir lá pra buscar e pra passar com a médica. Deixa só eu abrir um aspas aqui, gente, porque foi assim.
Eu estava, era como se eu estivesse com a minha fé nesse papel. Que na minha cabeça, é um erro médico. Vou pegar o papel, né? Vai dar outra coisa, aí o médico errou, né? Então eu tava com muita expectativa para pegar esse exame e aconteceu tudo isso. E a segunda vez que eu fui para buscar e não deu certo, que foi quando eu falei pra doutora que ela tinha até 6 horas para me dar um parecer, senão eu queria o dinheiro de volta. Eu cheguei em casa e naquele dia eu tive uma experiência muito forte, assim, com Deus. Eu lembro que eu tava lavando a minha louça e me deu uma vontade de chorar imensa, assim, sabe? E eu parei de lavar a louça e dobrei meus joelhos ali na porta da minha cozinha, no chão. Quem conhece aqui minha casa sabe que eu tenho uma porta de vidro grande na porta, ali na cozinha, né? Então, eu me debrucei no chão e comecei a chorar. E eu só questionava por e eu só questionava o porquê, né? Por que comigo? O que que eu fiz de errado? Se eu pequei, que Deus me perdoasse, sabe? Muita coisa, gente, passa na cabeça da gente. E eu ouvi nitidamente o próprio Deus falando comigo. Você não tem o controle sobre nada. Você não tem o poder de acrescentar nenhum côvado de vida, sabe? Tipo, eu preocupada, né? Tipo, e Deus falando comigo, tipo, olha, descansa, já está nas minhas mãos. Não adianta você ficar fazendo exame, não adianta, você precisa confiar em mim. Você vai ter que descansar em mim, vai ter que confiar, porque você não tem controle sobre isso. E aí eu entendi o motivo, né, que eu não conseguia pegar esses exames, porque a minha fé estava ali. E eu não estava confiando em Deus. Minha fé estava naquele papel que não ia ter nada, né? Então, e aí naquele dia, né, eu pedi perdão a Deus, eu orei, né, entreguei essa situação nas mãos de Deus, que Deus estava no controle de tudo mesmo, que eu não ia mais querer resolver com as minhas próprias forças. Porque eu não tenho controle sobre isso, né? Para Deus o que é isso, né? Para Deus um sopro dele poderia fazer isso desaparecer, né, se ele quiser, né? E aí foi, gente, a situação toda. Quando eu terminei de orar, né, chorei horrores e pedi perdão a Deus, né? E quando eu terminei de orar, o laboratório me ligou, que estava lá, que se eu poderia buscar. Isso era 11h30 da manhã. Saí correndo daqui, fui lá, busquei, peguei o papel, não abri, porque eu fiquei morrendo de medo de abrir. E eu já ia passar com a médica, né, lá em cima, que é no mesmo lugar. A médica já estava à minha espera, peguei, dei o papel na mão dela, ela abriu e, e aí constatou, né, a mesma coisa. Constou lá no papel, né, lesão intraepitelial cervical de alto grau, NIC 2 e 3. A diferença foi que a doutora me acalmou e a doutora falou para mim que não era um câncer ainda, né? Que era uma lesão pré-câncer, ou seja, que eu iria precisar fazer uma operação para retirar essa lesão o mais rápido possível, porque se eu deixasse, ela poderia evoluir e virar um câncer. Então tem uma grande diferença, né, entre o tratamento quem está com câncer e quem está com uma lesão pré-câncer. Aí ela falou que não afeta a minha fertilidade, eu posso ter filhos, que não vai afetar ali na gestação, posso engravidar. Aquela doutora, né, essa segunda doutora, foi uma mulher usada por Deus, porque ela me acalmou e falou: não, Flávia, não se preocupa, que não vai precisar fazer teu útero, tirar teu útero, não, até porque a gente precisa fazer um exame de imagem, você vai fazer uma colposcopia, né, você vai fazer vários exames pra gente ver realmente aonde que está alojado, né, se realmente é lá, se não, vai precisar cortar um pedacinho e pronto, mas não vai retirar teu útero, não, capaz. Tem, infelizmente, existe, né, Flávia, profissionais que não têm ética, né, e acaba, às vezes, acalmar, acaba desesperando as pacientes, né, mas fica tranquila, você não vai morrer, é só você fazer a cirurgia, tratar certinho, que tudo vai ficar bem. Saí de lá mais tranquila, né? Graças a Deus, né? Saí de lá tranquila. E no dia 16, que foi na segunda, eu passei com a especialista. E aí no dia 16 eu fiz, né, a colposcopia. A princípio eu fui só para conversar com a doutora, mas a doutora já quis, né, me avaliar. E eu saí do hospital já com os papéis tudo pronto, que para mim seria mais viável a cirurgia, né, a chamada de CAF, que é a cirurgia de alta frequência, né? E aí ficou, né, marcado lá pra mim daqui uns 2 meses, a cirurgia seria rápido, por conta que é uma lesão que poderia avançar, né, virar um câncer, então seria de prioridade, né? Então fiquei na fila de espera de prioridade. Em 2 meses ou 3 meses ou menos poderia sair a minha cirurgia. E graças a Deus, né, minha cirurgia saiu em 2 meses. Com medo até de tossir por causa dos pontos. E aí saiu, né, graças a Deus, mas até essa cirurgia saiu, eu tive 2 episódios assim que eu fiquei bem preocupada. E aí eu digo preocupada porque até o dia que eu fui fazer o preventivo, gente, eu estava zero sintomas de nada. Eu só fui fazer porque, tipo assim, faz muito tempo que eu não faço, né? Já a Manu já nasceu, faz 6 anos que eu não faço, então, tipo, né? Vamos lá ver como é que tá as coisas, né? E aquela coisa no teu ouvidinho, tipo, vai fazer, vai fazer. E eu fui e fiz. Se não fosse o exame, gente, eu nem ia imaginar que eu tava com algo disso, porque eu não tinha sintomas de absolutamente nada. Nada, nada, nada. Aparentemente, estava tudo normal, né? Então, se não fosse o exame para detectar, eu não ia saber. Talvez quando fosse detectar, né, eu já estaria num grau já avançado e eu nem ia saber, já não ia ter tratamento adequado, né, ali talvez. Então, eu tava zero sintomas. E aí teve 2 episódios que eu tive sangramento do nada e já tava tudo certo para fazer a cirurgia, né? Só era só aguardar. Nesse tempo aconteceu, né, de 2 eventos que teve, de eu sentir uma cólica muito forte, tipo uma contração de parto, sabe quando a gente tá em contração, tipo uma cólica muito dolorida.
Eu achei estranho, porque até em si eu tava sem sintomas de nada. E também tive um sangramento, assim, tipo, do nada. O sangramento eu me desesperei. Porque já fazia um mês que eu estava esperando pra sair a cirurgia. E como eu tava sem sintomas de nada, na minha cabeça eu pensei, pronto, evoluiu. Virou um câncer, agora eu tô sangrando do nada, tava sem sintomas de nada. Guria, olha, gente, sério, eu entrei em parafuso. O Juliano levantou, né? Foi à noite isso, o Juliano levantou, colocou óleo na cabeça e ungiu e repreendeu todo o medo, todo o espírito de morte daquele jeito do Juliano, né? E aí me acalmei. E foi. E aí foi só aquele dia mesmo, logo depois já cessou o sangramento, não tive mais nada. Até que quarta-feira passada eles me ligaram, né, que saiu a cirurgia. E aí a gente entra num outro nível de preocupação, né? Tava ansiosa pra poder chegar o dia da operação logo. Aí quando chega, você já fica preocupada, né, com medo, porque você não sabe o que tá te esperando, né? Então, na quarta-feira eles me ligaram, né, que a cirurgia ia sair, ia ser na segunda-feira, né, todo o preparamento de jejum, né, e tal, que ia internar às 6 horas da manhã, que vinha embora no mesmo dia, né, e pá, beleza. Só que, né, eu internei às 6 horas da manhã, minha cirurgia atrasou um pouquinho, porque teve uma prioridade na minha frente de uma criança, né, de 15 anos. E como ela era especial, ela tinha autismo, então a cirurgia dela passou na minha frente e depois dela foi eu. Então eu fiquei esperando ainda mais uma hora. Minha cirurgia foi às 10 horas. E a minha cirurgia saiu às 10 horas da manhã, foi a hora que eu dei entrada no centro cirúrgico, que eu lembro que eu olhei no relógio, era 10h05. Né, ali a doutora, o cuidado de Deus, gente. Olha o cuidado de Deus comigo. Eu tava com muito medo da hack, porque eu ia tomar aquela injeção dolorida, que é na coluna, né, pra mim dormir. Só que essa eu ia dormir, eu não ia ver nada. Então, eles colocaram uma sedação primeiro na minha veia pra mim dormir. Depois que eu dormi, que eles colocaram a hack na minha coluna. Então, eu nem vi nada. Eu não vi nada. Quando eu acordei, já tinha se passado uma hora, eu entrei 10h05. Quando eu acordei já era meio-dia e 10, alguma coisa assim, né? E aí elas já vieram conversar comigo que eu ia ter que ficar, né? No hospital até amanhã, no caso de hoje de manhã, por conta de um sangramento que deu durante a cirurgia, né? Tentaram cauterizar, mas e aí era pra ser cauterizado, porém, como a lesão do colo que eles tiraram foi o meu colo, né, do útero, ele é muito profundo, então foi muito fundo mesmo. Então eles tiveram que tirar uma espécie, né, do tecido lá muito maior. E aí ocasionou esse sangramento que não era pra acontecer, né, tipo de uma hemorragia, né? Eu perdi bastante sangue a princípio, até a Angelina que estava comigo, né, ela achou que eu ia precisar talvez até de uma transfusão de sangue por conta do sangramento que a doutora passou pra ela quando eu saí sem cirúrgica, ela já foi conversar com ela, explicar, né? E aí a doutora não falou, assim, só falou que teve muito sangramento, que eu ia precisar ficar tal, e entrou. Aí depois que ela foi explicar, né? Daí, mas não precisou de transfusão de sangue, graças a Deus, que por conta desse sangramento eu tive que levar pontos, né? Porque a cauterização não resolveu pra estancar ali. Aí eu precisei levar pontos, né? Como se fosse, vamos supor que aqui é o orifício do útero, do colo do útero. Em volta todo foi dado pontos pra ele ficar bem fechadinho, pra não dar sangramento. E aí eles colocaram um tampão, né, pra estancar esse sangue. E aí eles só tiraram esse tampão hoje de manhã, né, hoje de manhã. E aí, graças a Deus, a hora que eles retiraram, tava tudo certinho, não tinha mais, tinha estancado, né, graças a Deus não sangrou mais. E aí eles me pediram pra me dar mais uma caminhada pra ver, né, se ia sangrar, e graças a Deus não sangrou. E aí eu tive alta, né, graças a Deus, louvado seja o nome de Deus. E quando eu acordei, gente, da anestesia, eu tive um colapso, assim, de memória, eu não sei se aconteceu, ou se era alucinação por conta da anestesia, né. Mas eu tive a impressão que eu perguntei se eu podia ver o tamanho da lesão que eles retiraram. Quando eu acordei da anestesia, até comentei com a Angelina, né? Eu falei, amiga, eu não sei se foi coisa da minha cabeça, mas eu tenho algo que eu lembro que eu vi uma doutora, uma enfermeira do meu lado, a doutora tava do outro, e eu lembro que eu pedi pra ver a lesão que eles tiraram. E eu lembro que ela falou assim, doutora, posso mostrar pra ela? E ela mostrou. Só que eu vi tudo embaçado, um tecido mais ou menos desse tamanho, assim, né, meio arredondado, quadrado, não sei. Eu via tudo embaçado. Mas na minha cabeça era alucinação minha. E aí eu lembro que eu vi essa imagem toda embaçada, a enfermeira me mostrando, né, a lesão. Tava com uma pinça, assim, me mostrando o tamanho da lesão, era mais ou menos assim, um quadrado bem grande mesmo, por isso que teve o sangramento. E aí eu deitei e falei assim, muito obrigada. Que Deus abençoe vocês todos, que Deus abençoe. E eu capotei. Ela disse que ela. E aí ali eu tava, gente, eu estava anestesiada, eu estava dormindo, só que eu estava falando durante ali. Eu falava, né? Então, mas eu não via nada, eu só lembro disso, né? A hora que ela colocou ali a anestesia na minha veia, eu capotei, já não vi mais nada, mas eu lembro disso, dela me mostrando, a doutora falou que podia mostrar, e eu abençoei a equipe médica, gente. Eu abençoei a equipe médica, eu falei bem assim: Deus abençoe todos vocês, muito obrigada mesmo, que Deus abençoe. E aí a doutora disse que explicou pra mim ali na hora, disse que eu respondia tudo, mas eu não lembro disso. Tanto que eu só soube o que aconteceu comigo a hora que eu acordei, que daí eles vieram conversar comigo, né? E aí eles me explicaram, mas eu não lembrava que a doutora conversou. E ela falou que conversou comigo, me explicou ali tudo, mas eu não lembrava. Daí hoje, na hora da alta de manhã, a hora que ela foi me explicar, né, tudo certinho, como seria o meu pós-operatório, né, recuperação. Aí ela me explicou tudo certinho, como seria a minha alta, quantos dias eu vou ter que ficar em casa. A princípio, gente, eu vou precisar ficar 40 dias, assim, de boa, né?
para recuperar 100%, até o colo do útero todo cicatrizar, né, por isso completo. Leva 40, 45 dias para ele se regenerar totalmente, né? Como eu levei pontos, então eu vou precisar ficar, no mínimo, ela me deu um atestado de 15 dias de repouso total. Sem levantar, sem ficar andando, sem levantar peso, sem subir escada, por conta dos pontos, né? Então tem riscos desses pontos lá dentro abrir, eles infeccionar e eu ter que voltar, né, pro hospital. E eu não quero isso. Então eu tenho que ficar 15 dias de repouso, quietinha, deitadinha, sem fazer nada, sem lavar louça, sem varrer a casa, sem abaixar, sem ficar forçando para levantar, né? Então, até para tossir, para falar, como eu tô falando de boa, né? Por isso que eu tô falando. Pra falar, gente, porque quando a gente fala, a gente força um pouco o abdômen, né? Então tem que falar mais de boa, sem forçar. Até pra fazer o número 2 também, eu não posso forçar, né? Então, até inclusive eu falei pro Juliano comprar um remedinho pra me ajudar a ir ao banheiro, porque por enquanto eu não consegui. Não consegui, porque dá medo, sabe? De parece que vai abrir. É uma sensação muito estranha, eu não tô sentindo dor. Eles me receitaram medicamentos lá bem fortes, assim, lá na veia, né? Então, pode ser que por isso que eu não tô sentindo dor agora. Talvez na hora que passar o efeito, né, do remédio que eles deram na veia. Talvez eu sinta um pouco de cólica, um desconforto, né? Mas, graças a Deus, eu não estou sangrando, né? E justamente por isso que eu tenho que ficar quietinha, para evitar o máximo de sangramento, né? Então, não estou sangrando até o momento, graças a Deus. Mas eu preciso ficar esses 15 dias quietinha, de molho, sem fazer absolutamente nada. E só após esses 15 dias, né, que eu vou poder estar liberada, tipo, pra dar uma caminhada aqui por dentro de casa, sair pra fora ali, pra caminhar um pouquinho. Mas por enquanto é repouso total, né? 15 dias aqui, ó, de molho, né, sem poder fazer nada. Até mandei, já falei pro Juliano, falei, agora eu estou de atestado médico. Agora é tudo por tua conta, não vou fazer nada. Porque a gente fica doente, a gente nunca pode, tem que fazer as coisas, né? Mas agora não, agora eu tenho um atestado médico. Então agora é tudo por conta tua, meu filho. Daí, não, mãe, vai ficar tranquilo, pode deixar por mim, por minha conta, eu vou cuidar de você, né? Então, vai ali comprar os remedinhos pra mim, né? Se eu precisar de dor, que a princípio é pra mim tomar só se eu tiver dor. Então, como eu estou tranquila, eu não estou tomando nenhum medicamento ainda. E se Deus quiser, eu não vou tomar, tá, gente? Mas é sobre isso, tá? E referente ao pedaço, né, que eles retiraram foi pra biópsia. E aí foi pra biópsia, né? O resultado da minha biópsia já tá marcado pra dia 30 de outubro, né? Então já tenho consulta pra dia 30 de outubro. Vai ser o dia que eu vou pegar a biópsia. A doutora falou que a biópsia, essa biópsia minha tá como prioridade, né, pra saber o resultado tudo certinho. A princípio 30 dias, mas se sair antes, ela entra em contato, né, pra mim poder passar com ela antes, né? Então a princípio tá aí pra dia 30 de outubro, a gente sabe que biópsia demora um pouco. E é essa biópsia que tem que vir com ali o resultado de margens livres, né, que significa que não afetou ali nenhum órgão ali por dentro do meu útero, não afetou mais nenhum outro órgão que está limpo de qualquer outro tipo de coisa, né? E é essa biópsia que também vai poder vir detectado o que realmente era. Se era realmente um pré-câncer, né? O tempo, né, que estava ali realmente vai vir detectado. Se era um carcinoma, se era um nódulo, se era um cisto, se era... E agora é aguardar o resultado dessa biópsia, né? Que é só dia 30 de outubro. Pode ser que saia um pouco antes. Ela pediu prioridade, né? Então, é na biópsia que, né, tem que vir lá com margens livres. E é o que eu oro e peço para que você, né, que mandou mensagem, ficou preocupado, né, mandou mensagem. Gente, eu recebi tanta mensagem, gente, vocês não têm ideia, eu não dei conta. Por isso que eu achei melhor gravar um vídeo para explicar. Porque todo mundo ficou, tipo, curioso, né? Meu Deus, como assim está operando? Do quê? O que foi? O que aconteceu? Né? Porque eram poucas pessoas mesmo que sabiam, não expôs para muitas pessoas, né? Então, todo mundo ficou surpreso, né? E aí, gente, foi assim, tá? Então, peço que vocês agora estejam orando, né, por mim, para que agora essa biópsia venha ali realmente com margens livres. E é essa margens livres que vai detectar que agora eu estou curada, pra glória de Deus. Tá bom? Então é isso. E é o seguinte, isso, gente, eu quero deixar aqui um aviso, né? Um alerta pra você que é mulher. Assim como aconteceu comigo, eu fazia 6 anos que eu não fazia um preventivo, né? Então, mulher, você que é mulher, faça, né? Porque assim como eu estava sem sintoma nenhum, zero sintoma, minha vida estava normal, tudo bem, né? E aconteceu de eu fazer e detectei isso. Deu tempo de tratar, deu tempo de retirar. É 100% de cura, né? De chance de cura total. Então, faz, mulherada, faz. Dentro desse período eu conheci mulheres, gente, já faz mais de 25 anos que não faz um preventivo. E isso é um descuido com o nosso próprio corpo, sabe? Então, mulher, faz o preventivo. Eu sei que é vergonhoso, é a nossa intimidade que fica exposta ali, né? Mas façam, gente, porque se tiver algum probleminha, dá tempo de tratar, dá tempo de resolver, sabe? A gente tem que cuidar da nossa saúde. Em tudo, gente, a gente tem sintomas, às vezes a gente tem tantas tarefas para fazer durante o dia, tanta coisa, preocupação, que às vezes a gente esquece de se avaliar e pensar, será que tá tudo bem, sabe? Então, faz um check-up sempre anual, de exames de sangue, vê tudo, sabe? Vê como é que tá colesterol, como é que tá diabetes, como é que tá a pressão. Gente, não custa nada fazer, tirar um dia, sabe? Para poder correr atrás e resolver isso. Porque depois que eu descobri isso, gente, é como se tudo que importava para mim antes é como se, tipo, hoje em dia não tem valor nenhum. Sabe, eu tô valorizando as pequenas coisas, porque hoje eu vejo que estar saudável é o que mais conta, sabe? Eu tive experiências grandiosas, maravilhosas com Deus nesse tempo, porque Deus não largou a minha mão, gente. Teve noites que eu passei a noite chorando, preocupada. Então, em todo momento, eu tive a certeza que Deus estava comigo. Domingo, gente, no culto, eu saí de casa, né, pra ir pro culto. Eu trabalhei ainda no domingo, né, fui fazer um trabalho no domingo. E cheguei em casa correndo, tomei banho, me arrumei, fui pro culto. Nem fiz uma maquiagem, né, muito daquelas momentos eu sempre faço, não coloquei nem cílios, que eu já saí de casa preparada, que eu ia chorar.
Eu falei, Senhor, hoje eu tô saindo da minha casa pra cultuar o Senhor, porque na segunda já era a minha cirurgia. E eu quero que o Senhor fale comigo, porque eu não vou fazer essa cirurgia sem saber que o Senhor tá comigo. Eu preciso saber, eu preciso ouvir. Fale comigo de alguma forma. E, gente, olha, desde os eu cheguei do culto assim, tranquila, sabe, gente? Parece que aquela preocupação, aquele medo, ansiedade, parece que foi tirada, assim. Eu cheguei em paz no domingo em casa. Tomei meu banho, terminei de arrumar minha bolsa, que eu ia ter que levar, os documentos, tudo. Gente, eu achei que eu não ia conseguir dormir. Eu dormi bem, sabe? Acordei 4 horas da manhã, bem, 4h30, perdão. Acordei 4h30 da manhã de boa, né? O Juliano tava mais preocupado que eu. Ele tava, eu que calmei ele antes de eu sair, porque ele tava com os olhos cheios d'água, né? E aí, daqui a pouco, meu pessoal chegou pra me buscar, a gente foi. E eu tava lá aguardando me chamar, bem de boa, tranquila. A Angelina tá de prova que eu estava tranquila. Lógico, quando me chamaram no centro cirúrgico, deu aquele friozinho na barriga. Mas na hora que eu fui me trocar pra pôr a roupa do hospital, eu orei por mim, eu levei óleo ungido, eu orei antes de sair de casa. Eu orei lá antes de entrar no centro cirúrgico, me ungi, né, porque desse tudo certo e Deus entrasse comigo. E hoje eu falo assim, mais, né, mais tranquila, gente. Mas quando aconteceu, quando eu descobri, foi um pane. Eu não gostava de falar sobre o assunto. Eu entrava em desespero, né? E então hoje, gente, eu tô chorando agora, mas é da alegria, tá? É de saber que eu já fiz, né, a cirurgia, que tudo já passou, já resolvemos, agora é só esperar o resultado da biópsia. Né, Deus entrou comigo lá no centro cirúrgico, eu tenho certeza que Deus entrou comigo. Né? E até as doutoras mesmo falou que eu falava, abençoava elas lá, então eu tenho certeza que Deus me usou até pra abençoar eles lá, mesmo sedada, gente. Eu nunca vi isso, mas aconteceu comigo, né? Eu sedada, eu abençoando as enfermeiras e as doutoras lá, né? Então, até sedada, né? Eu fui crente, pra glória de Deus, Deus me usou até sedada. E, gente, passou, né? Agora é só esse tempo de recuperação, ficar aqui quietinha, esperar a biópsia e eu só me recuperar, né? E esperar a biópsia chegar e pronto, gente, a vida vai seguir, né? Final de ano tá chegando, eu já vou estar curada pra glória de Deus. Eu nem acredito nisso, gente, vocês não têm ideia. Como é, sabe? Só quem passa ou algo parecido sabe do que eu tô falando. É como se tirasse aquela preocupação, aquela raiz, maldade que tá dentro de você, aquele negócio ruim que não é teu, sabe? Tirou. E agora eu sei que não está mais, aqui tá tudo certinho, tudo tranquilo. E a minha vida vai seguir normal, vou viver por muitos anos. E o Juliano vai me aguentar ainda por muitos anos. E os familiares aqui, amigos, clientes, vocês vão ter que me aturar ainda por muito tempo, em nome de Jesus. Né? E aí é esperar a minha biópsia chegar e ver com o resultado, mas eu sei, creio que o resultado vai ser margens livres, nada comprometido, em nome de Jesus. Que sirva como um testemunho, que sirva como um alerta para você também. Claro, né? Vou ter acompanhamento aí por no mínimo 2 anos, em 6 meses, né? Acompanhar tudo certinho, vou ter esses cuidados. E agora, gente, eu sou a primeira que não vou faltar um preventivo mais. Você, ó, exemplo. Nunca mais vou falhar isso. E eu digo pra você, nunca mais fale isso. Sabe? Vai, faça teus exames de rotina, faça. Homens também, faça os exames de rotina, não deixa pra amanhã. Porque a saúde da gente não se brinca, a gente não se brinca, tá bom? Então, se descobrir a tempo, dá tempo de tratar, né? Faz a cirurgia, resolve, pronto, tá bom? Então, se cuidem, gente, tá bom? E desde já eu agradeço a todos pelas mensagens, né, de bênçãos, de palavras, né, abençoadoras, assim, tipo, né, de bênção mesmo da minha direção, pelas preocupações, tá? De verdade, eu me senti tão amada, tão carinho, tão amada, tá? E hoje mesmo quando eu cheguei, né, cheguei em casa, tomei um banho e tal, me troquei e vim deitar pra dormir, que eu tava morrendo de sono, cansada. E aí eu fui orar, agradecer a Deus, né, pela vitória, pelo livramento que ele me deu. Que graças a Deus não precisei de transfusão de sangue, né, por conta do sangramento que eu tive. Graças a Deus estancou, tá tudo bem. Tudo certinho, tudo dentro do normal. Né? Então é só se cuidar. E aí eu cheguei em casa, orei e agradeci a Deus pelo livramento. Porque ele já tava cuidando de mim desde lá, gente, quando eu descobri no começo. Porque era ele que tava fazendo eu ir. Vai, sabe aquela vozinha? Vai, você não vai fazer teu preventivo? Faz tempo que você não faz. Vai lá, faz. E graças a Deus que eu ouvi a voz e eu fui fazer. Porque se eu não tivesse feito, talvez eu tava muito avançado. Já tinha evoluído e talvez não tinha muita coisa que se fosse fazer, né? Então, eu já vejo o cuidado de Deus em tudo, 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 tudo. E claro, né, gente? Olha quem chegou. Chegou agora, o modelo acabou de deixar ela aqui. E eu não posso esquecer, gente, de agradecer aqui agora, publicamente, a minha acompanhante, né, a Angelina, minha amiga do coração, minha discípula, amiga que Deus me deu. Porque, gente, essa mulher cuidou tão bem de mim. Ela me tratava igual criança, gente. Só faltava me dar comida na boca, porque o resto tudo ela fazia. Eu me mexia na maca à noite e ela já toda pronta, assim, pra mim. Você quer levantar? Quer levantar? Precisa de água? Quer? Meteu água em mim, porque ela sabe que eu tenho dificuldade de tomar água. Meteu água em mim, gente. Pensa na pessoa que meteu água em mim. Cuidou muito bem de mim. Né? Só não me dava comida na boca, mas de resto, gente, essa menina fez de tudo. Olha, o amor, o carinho. Que honra ter sido cuidado por ela. E que Deus te abençoe, né, Angelina? Que Deus te abençoe, te acrescente 100 vezes mais. Obrigada por toda a ajuda, por todo o apoio ali que você me deu, tá bom?